a vida é um eterno retorno. Não no nosso caso, né, Felipe? Porque a gente tá sempre indo para alguma direção. Mas hoje a gente está indo para um lugar que vai retornar para a cidade de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa. Sério? Ele já tá pronto depois do incêndio? Quase, mas a restauração tá a todo vapor. Bom, falando em restauração, então vamos entender o que isso significa, restauração no mundo das artes. Fechou e vamos embarcar nesses territórios hoje. Assim como a língua portuguesa está sempre se reconstruindo, o Museu da Língua Portuguesa também passa por uma grande transformação. Vai se tornar um museu novo, porém aproveitando muito do que ele tinha de positivo. Em 2015, esse museu, considerado museu modelo em todo o mundo, foi consumido pelas chamas. Tinha bastante resíduos de gesso, de parte de livros que tinha de exposição, bastante estrutura metálica toda retorcida, né, pelo incêndio. Esse museu, ele teve uma originalidade muito grande, porque acho que foi o primeiro museu que tratou de um acervo imaterial, que é a nossa língua materna. Em quase 10 anos de existência, o Museu da Língua Portuguesa recebeu 12 prêmios nacionais e internacionais, quase 4 milhões de visitantes e 30 exposições. A importância desse museu é que ele não trata a língua, né, a língua portuguesa, como você aprende a língua na escola e você às vezes não percebe que a língua participa do seu dia a dia porque a gente fala automaticamente. Quando as pessoas vêm neste museu, eles têm a oportunidade de experienciar uma nova forma de como você compreende a língua que você fala todo dia. E eu tô aqui no meio de uma obra, como vocês podem ver e ouvir. Nós estamos na terceira etapa da obra. A primeira foi exatamente recuperar as fachadas. A segunda etapa, que também já aconteceu e já está pronta, foi exatamente o refazimento dessa cobertura, que foi muito danificada com incêndio. E a terceira etapa, que está se iniciando agora, é exatamente a reconstrução da parte interna do museu, que deverá ir até meados de 2019. E no segundo semestre de 2019, até o dezembro, pretende-se repor todo aquele museu que nós tínhamos aqui. Clarice Lispector, Jorge Amado, Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, esses e outros autores foram homenageados aqui, no Museu da Língua Portuguesa. Não foram só os grandes autores literários que foram homenageados. Cazuza também passou por aqui. Cazuza não gostava de ser chamado de poeta. Ele se considerava apenas um músico. Mas as reflexões políticas e sociais de suas obras, assim como a nossa língua portuguesa, são fundamentais para ilustrar a nossa realidade atual. Não me convidaram, presta testa pobre. Foi triste ver o que aconteceu no incêndio, mas está sendo legal acompanhar a evolução, né? A gente sabe que vai ficar na história, né? Que é uma obra do museu que nem da língua portuguesa, né? Em cima da Estação da Luz, né? Os próximos passos são o início do projeto de curadoria e museografia. A previsão é a abertura em dezembro de 2019. Quais são as novidades agora do museu? Bom, haverá alguma mudança na parte da expografia. A expografia é como se expõe, né, esse acervo imaterial. Vamos ter aqui em cima um café, que o museu tem um terraço, né? Esse terraço estava fechado à visitação pública. E nesta reforma ele vai ser aberto à visitação pública e vai ter também um café para que as pessoas possam, de uma certa maneira, poder usufruir dessa paisagem. Uma vista para o Parque da Luz. Esse é o Parque da Luz, né? Que agora a gente vai ter oportunidade de trazer
os visitantes do museu até aqui para usufruir essa paisagem, né? Qual a exposição que você mais gostaria de ver aqui? Me agrada muito a gente analisar, pensar e pesquisar a fala do brasileiro rural. Eu acho que assim, o país ele está cada vez mais se urbanizando, né? As áreas rurais estão perdendo população. Então eu acho que o registro, assim um pouco como o Mário de Andrade fez o registro das missões de pesquisas folclóricas, né? Eu acho que seria interessante ter uma pesquisa sobre esses falares, né? Nesses espaços rurais tão grandes, desse país tão grande. E daqui a pouco a gente volta com mais Territórios Culturais. É que a conversa hoje recuperou a história do Museu da Língua Portuguesa e mostrou como anda a restauração para reabrir o museu. Eu vou seguir na mesma vibe da restauração aqui na Pinacoteca. Quando a gente vai no museu e a gente observa uma tela ou uma escultura, muitas vezes a gente esquece que, além, claro, do artista que criou aquilo, tem uma outra pessoa muito importante por trás de tudo isso, que é o restaurador. Aqui na Pinacoteca do Estado de São Paulo fica o Núcleo de Conservação e Restauro, que tem como objetivo principal zelar pelas condições físicas das obras de arte. Os primeiros restauradores foram contratados pela Pinacoteca em 1992. Os profissionais de conservação e restauro, além de conhecer profundamente estética e história da arte, são também especialistas em química e suas reações. Sem esses profissionais, muitas das obras que hoje fazem parte da nossa história jamais teriam chegado até nós. Muitos restauros já passaram pela sua mão. Uma obra especialmente que eu tenho muito carinho é a leitura, que está exposta na sala de exposição. Quando apareceu a oportunidade de restaurar essa obra, eu fiquei muito feliz, porque é uma obra importante para a Pinacoteca, importante para quem estuda a história da arte brasileira. E ela não tinha grandes danos, era mais o verniz dela que estava muito oxidado, muito amarelado. Então, que é uma das coisas que acontece com obras acadêmicas, que são protegidas com uma camada de verniz. O verniz vai amarelando com o tempo. Uma obra que você restaurou aqui que demorou muito tempo? Uma das obras que demorou mais foi o do Valdemar Cordeiro, um artista concreto dos anos 60, e era uma têmpera sobre a madeira compensada. Quando o museu ainda não era climatizado, a madeira expande e contrai, expande e contrai. E a pintura que está em cima não acompanha esse processo, e aí começam os craquelados. O que a gente faz é, nesse caso, fixar com algum tipo de adesivo a pintura que levantou e craquelou, e quando é necessário, se ficou alguma falha com a madeira aparente, aí a gente coloca uma massa especialmente desenvolvida para restauro, para nivelar, deixar tudo na mesma altura e aí retoca. Levou mais de 6 meses. O que é mais difícil restaurar? São obras, tipo, pinturas de tela, ou documentos antigos, ou esculturas? Não é o material que é o mais difícil, são as condições. Você pode ter uma escultura que, se está muito danificada, ela vai ser mais difícil. Ou uma pintura que, se estando muito danificada, ela vai ser mais difícil. Vai depender de cada um. Mas não é porque é uma pintura, porque é uma escultura que, por si só, é difícil. E temos também grandes dificuldades, mas isso não é só da Pinacoteca, é uma coisa já mundial,
da preservação de obras que a gente multimídia, digamos assim. Ou em restauração a gente usa o termo time-based media, que é tudo que é feito com luz. Então, a fotografia é feita com luz, os vídeos são feitos com luz. E esses materiais que têm origem, muitas vezes, digital, CD, pendrive, esse material é um desafio muito grande para o futuro. As extensões dos arquivos, elas vão mudando e se atualizando com o tempo. Então, depois de 10 anos, um arquivo que é JPEG, MP3, MOV, ele já mudou. Você tem como visualizar e ter acesso à informação. Mas no caso de uma obra de arte, a gente não quer só ter acesso ao que está lá, nós gostaríamos de preservar a qualidade da imagem que o artista gerou, porque é daquela forma que ela seria vista. Quando entra uma obra dessas no museu, a gente faz entrevista com artistas, tem formulários que são preenchidos de como essa obra vai ser arquivado junto com a obra. Junto com a obra, para saber como essa obra pode ser tratada no futuro. Hoje aqui na Pinacoteca, nós temos pessoas especializadas em papel, em pintura, mas também estamos desenvolvendo áreas onde a formação ela não é tão consolidada nas escolas de restauração. Por exemplo, conservação de plásticos. São materiais que necessitam de especialistas para fazer a sua conservação e eventual restauração. Obras grandes em metal também. A gente está com uma pessoa aqui, uma restauradora, que também está se especializando nisso, na restauração de esculturas em metais. São esculturas que ficam, por exemplo, expostas no Parque da Luz, esculturas de grande porte. Tá aí, Felipe, uma coisa eu concordo contigo. Concorda com o quê? Com o eterno retorno. Porque muitas vezes é a repetição que salva, né? Que é o caso do Museu da Língua Portuguesa. E das restaurações das obras de arte. E você está convidado a retornar com a gente. No próximo Territórios Culturais. A gente se vê lá. Rolou equilíbrio. 3, Olá, gente! 2. Cheguei muito perto? Mas é que eu ia parar? Ah, que depois daquele beat, pra mim isso aqui é isso. Espera, quero só uma palavra. Pode, claro. Vamos parar aqui e fazer a próxima vez. É melhor que o dramático. É dramático. Posso ir? Não sei se ficou claro ou não. Down.